Agora vamos ver sobre a morte de Cristo. E vamos começar no livro de Isaías. O pai matou o filho lá na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 10. Assim vai dizer: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o interessante no início do versículo: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, agradou enfermá-lo, agradou matá-lo lá na cruz, porque Jesus estava recebendo todo o pecado, e como Deus é justo, e ele disse em Gênesis: se vocês pecar, certamente vocês vão morrer. E eles desobedeceram, comeram e pecaram. Então Deus é justo, e ele teve que executar a justiça dele. Ou ele executava em nós, em toda a humanidade, ou ele executava no Filho, que estava recebendo todos os nossos pecados. Deus pegou todos os pecados da humanidade e colocou no Filho. O Filho estava recebendo todo o pecado, e depois Deus o matou. Deus matou o seu próprio Filho na cruz do Calvário por amor a nós. Olha que coisa maravilhosa! Ele amou o mundo de tal maneira. E quem escreve isso não é o apóstolo Paulo, não é Pedro. Foi o apóstolo do amor que escreveu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nem o apóstolo do amor consegue descrever esse amor tão maravilhoso. E Isaías já estava profetizando que o Pai mataria, por causa da justiça dele, o Filho na cruz do Calvário. Cristo pegaria todos os pecados que há na humanidade, aqueles que aceitaram a Ele, e Deus o matou. Deus executou o juízo para que a gente venhamos participar das bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Outra passagem que também se refere ao Pai matando Cristo, sobre a morte de Cristo, no Novo Testamento, Romanos 8, versículo 32. Assim diz: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha o que o apóstolo Paulo está se referindo. Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou. Mas o que ele fez? Antes o entregou por todos nós. Então o Pai tem participação na obra da morte de Cristo, na nossa salvação. E é claro, a passagem, se não a mais conhecida, mas uma das mais conhecidas por todo o meio cristão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele entregou o próprio Filho por nós. Então, na morte de Cristo, o Pai tem participação. Foi o Pai que executou o Filho lá na cruz, porque Ele é tão justo. Ou Ele executaria nós, Ele executaria a humanidade, porque foi a gente que pecamos, foi nós que pecamos, não foi Cristo. Mas Cristo pegou os nossos pecados, e Deus executou o juízo para que a gente participasse das bênçãos maravilhosas e da herança de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiro. Nós conseguimos participar das bênçãos do Senhor por causa da cruz do Calvário, por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa esperança. Mas se Cristo ressuscitou, então nós temos a esperança que Ele voltará para nos levar. Então o Pai tem sim a participação na obra da morte de Cristo. Mas você está se pensando aí, se o Pai executou o juízo dele sobre o Cristo, sobre o próprio Filho, como que o próprio Filho também tem participação nessa obra? Vamos ver? João 10, versículo 18. Assim vai dizer, João 10, versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Se você olhar no versículo 17, vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Então o próprio Cristo falou: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Sou eu que a dou e eu tenho poder para tomá-la. Então, quando Deus entregou o seu próprio Filho, o Filho também não foi obrigado. Ele não foi obrigado a morrer por você. Ele não foi obrigado a morrer pela sua família. Ele não foi obrigado a morrer pela sua descendência. Não foi obrigado a morrer pelos profetas, morrer pelos apóstolos, morrer pelos cristãos, morrer por todos aqueles que aceitaram o sangue dele. Ele não foi obrigado. Ele fez de espontânea vontade. Ele mesmo se entregou. Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por amor a nós. Então ele também tem participação na sua própria morte, na redenção, na nossa salvação. Outra passagem que também se refere à morte de Cristo é Gálatas 2, versículo 20. Assim vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está se referindo que ele não vivia mais pela sua própria vontade, pelos próprios prazeres, pelos próprios sonhos, pelos próprios desejos carnais dele. Ele matou os desejos carnais. Ele enterrou os desejos carnais e estava vivendo para o Cristo, para o Filho de Deus, o qual me amou, a qual nos amou, entregou a si mesmo. Olha o texto bíblico. E se entregou a si mesmo por mim, por você, por todos nós. Ele se entregou a si mesmo. Ele mesmo se entregou, não fez isso obrigado. Tire da sua cabeça, se você estiver pensando que o pai disse para o filho: ó, vai porque eu estou mandando e você vai cumprir querendo ou não. Não foi dessa forma. Não foi dessa forma que Cristo morreu por nós. O Pai o entregou. Pai entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, mas o Filho quis fazer isso pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Ele mesmo quis. Ninguém tirou a vida dele. Ele entregou pela vontade própria a si mesmo lá na cruz do Calvário. Mas o Pai, a gente vimos que tem participação na obra da morte de Cristo. O próprio Cristo tem participação na sua própria morte, na obra da redenção. E o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo nisso? Vamos ver em Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Olha que interessante, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, pelo Espírito eterno. Então, o Espírito Santo também tem participação na obra, na morte de Cristo, na nossa
redenção, na nossa salvação. O Pai o entregou, o Filho quis fazer isso pela própria vontade, o Espírito Santo o capacitou até chegar lá. Então os três têm a participação nessa obra maravilhosa.